É possível ter desapego aos nossos sofrimentos emocionais? Se você quer aprender como ter desapego aos nossos sofrimentos emocionais, a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, onde eu vou te passar experiências, dicas, pesquisas, ideias, e eu acredito que algo possa fazer sentido para você e você possa colocar em prática no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda à minha live ou ao meu vídeo gravado. Gratidão a você que está chegando agora, gratidão a você que já me acompanha nas minhas lives, me acompanha também nos vídeos gravados. Então, para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Minha mãe também entrou aqui e disse boa noite, Hugo, e a todos, abençoada noite. Boa noite, mãe. Abençoada noite para todos nós, né? Então sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Então o tema que nós vamos refletir hoje é desapego aos nossos sofrimentos emocionais. Então nós vemos que o cérebro vinha sendo usado através do desenvolvimento intelectual apenas para o progresso material, para o desenvolvimento tecnológico. O avanço da tecnologia, com o crescimento do consumismo exagerado, a gente vê que com tudo isso, com esse consumismo exagerado, aparecem atrativos de bens de consumo para facilitar a nossa vida. Mas vida prática não é sinônimo de vida saudável. Se temos a tecnologia à nossa disposição e a usamos quando nós precisamos, e não a usamos quando não a precisamos, nós estamos usando a tecnologia ao nosso favor. Mas se nós temos a tecnologia à nossa disposição e usamos até quando nós não precisamos, nós não estamos utilizando a tecnologia de forma saudável. Então nós vemos toda essa questão do desenvolvimento tecnológico, temos tudo isso à nossa disposição. Mas eles devem estar à nossa disposição para quando nós precisarmos usar, e não para quando nós não precisarmos usar. Como assim? Um exemplo disso é com relação ao uso do celular. Quanto tempo nós passamos usando o nosso celular de forma desnecessária? Então, quando nós estamos usando o nosso celular de forma desnecessária, nós não estamos utilizando a tecnologia de forma saudável. Estamos despendendo o nosso tempo. Que às vezes nós pegamos o celular, começamos a ver as mensagens no WhatsApp, Facebook, YouTube e várias outras plataformas, e acabamos nos perdendo ali. Sempre uma coisa chama a outra, uma coisa chama mais a nossa atenção, e assim nós vamos vendo cada vez mais vídeos, cada vez mais postagens, e vamos despendendo o nosso tempo, até mesmo quando nós não estamos precisando dela da tecnologia, né? Então, dessa forma, nós não estamos utilizando a tecnologia de forma saudável para nós. E com esse desenvolvimento tecnológico, nós temos também o crescimento do individualismo, cada vez mais perfeccionista. Como assim? Com todos esses atrativos que aparecem, se busca mais o ter para ser, ou seja, ter o carro do ano, ter a casa mais bonita, ter aquela família do comercial da margarina, porque às vezes achamos que o ter nos define como pessoas. Quanto mais nós temos, melhores pessoas nós nos tornamos. Mas isso não é verdade. Nós podemos ver que quanto mais nós temos, mais problemas nós temos também. Mais preocupações nós temos também. E assim a nossa vida não se torna muito saudável. E também com o avanço tecnológico, nós estamos conseguindo cuidar melhor da nossa saúde e a expectativa de vida vem aumentando com o passar dos anos. Mas viver mais é sinônimo de viver melhor? Nós estamos vivendo com mais qualidade ou vivendo mais de forma artificial? Se nós começarmos a prestar atenção na humanidade em geral, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo todo, nós vemos que estamos vivendo um mundo com
com um sentimento generalizado de cansaço, numa sociedade de excessos, de exageros, de extremos. Então vemos muitas preocupações que acontecem com isso também, com esse desenvolvimento tecnológico. Desemprego, dificuldade para pagar as contas, relacionamentos complicados, medo de morrer, medo de perder uma pessoa querida, medo de ficar doente, raiva. Nós passamos raiva. E quando nós passamos, por exemplo, muito tempo assistindo noticiários, passamos muito tempo vivendo com raiva. Porque é uma notícia ruim atrás da outra e cada vez mais nós vamos acumulando a raiva dentro de nós. E isso não é saudável para nós, né? E muitos desses tipos de comportamentos fazem com que nós aumentemos o nosso sofrimento emocional. Porque nos apegando a essas coisas e buscando também a felicidade fora de nós e não dentro de nós, nós não estamos conquistando aquela paz interior, aquela harmonia. Nós não estamos conseguindo diminuir os nossos sofrimentos emocionais. Não há nada de errado em nós buscarmos por prazer, que faz parte da nossa vida e é necessária para que nós possamos continuar realizando a nossa missão. Mas o problema está nos excessos de prazer. Então, para que nós possamos ter desapego aos nossos sofrimentos emocionais, nós precisamos começar a perceber as coisas que nós fazemos, as coisas que nós pensamos e que estão provocando esses sentimentos, que estão provocando esses sofrimentos emocionais. E esses são exercícios que nós podemos praticar diariamente em qualquer momento da nossa vida. Então, em qualquer momento da nossa vida, nós podemos parar para analisar aquela situação que está acontecendo naquele momento. É um exercício que nós podemos fazer todos os dias. E ver se aquilo está nos trazendo prazer ou está nos trazendo sofrimentos emocionais, refletir em tudo isso que nós conversamos sobre o desenvolvimento tecnológico e a introdução da tecnologia na nossa vida. Então, cada vez que nós vamos nos exercitando, nós vamos praticando diariamente esse exercício de verificar tudo o que está acontecendo à nossa volta, nós vamos desenvolvendo o nosso lado espiritual, o lado de ser em detrimento do lado de ter. Então, ao invés de ter, nós vamos começando cada vez mais buscando o nosso ser interior. E quanto mais nós nos desprendemos das coisas materiais e passageiras, nós vamos exercitando o desapego aos nossos sofrimentos emocionais. Nós estamos falando que quanto mais espirituais nós nos tornamos, mais desapego nós temos, inclusive desapego aos nossos sofrimentos emocionais. Então, os estudos no campo espiritual começaram a ganhar espaço nas universidades do Brasil, principalmente em disciplinas voltadas para a saúde e espiritualidade. E a própria Organização Mundial da Saúde dá esse respaldo através do Protocolo de Qualidade de Vida, evidenciando que todos nós temos 6 dimensões, mas normalmente nós nos focamos apenas em uma das dimensões, que é a dimensão física. Então, além da dimensão física, nós temos mais 5 outras dimensões. Então, temos a física, temos a dimensão psicológica, ambiental, independência, social e também a espiritualidade. São 6 dimensões que nós temos, para que nós possamos nos compreender como seres multidimensionais e não apenas unidimensional, não apenas o físico. Nós temos também o espiritual e mais 4 outras dimensões. E não fiquemos também focados apenas no físico, e lembremos sempre que nós temos todas essas dimensões e principalmente a dimensão espiritual. Porque quando nós nos melhoramos na dimensão espiritual,
as outras dimensões melhoram também. Quando nós estamos bem espiritualmente, nós estamos bem também, do ponto de vista físico, psicológico, ambiental, do ponto de vista da independência e do ponto de vista social. Por isso a importância de nós buscarmos cada vez mais a espiritualidade. A Organização Mundial da Saúde também define que essas ações para o bem-estar não são de responsabilidade apenas do setor saúde, mas sim uma necessidade e uma responsabilidade individual e coletiva. E vemos também que cada vez mais o âmbito espiritual vem sendo buscado pelas pessoas, porque a humanidade tem percebido que viver como nós estamos vivendo atualmente vai nos levar a uma vida material insustentável no globo terrestre. Existem pesquisas científicas que investigam evidências que diversas expressões da espiritualidade têm um impacto significativo na nossa saúde e no nosso bem-estar. Olha só essas evidências científicas comprovando que a espiritualidade melhora a nossa saúde e também o nosso bem-estar. E tudo isso também, todas essas expressões de espiritualidade estão associadas a melhores níveis nos índices de mortalidade, depressão, uso de drogas, internações, uso de medicamentos. E essas pesquisas podem ser encontradas no site da Universidade Federal de Juiz de Fora, através das pesquisas realizadas pelo médico, cientista e pesquisador Alexander Moreira Almeida. Ele tem uma equipe que faz pesquisas no campo da espiritualidade. Então é chamada de NUPES, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde. Então existem várias pesquisas voltadas para essa área. Além disso também, eu trouxe aqui 2 livros, Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, do Dr. Harold Koenig, e também um outro livro do mesmo autor, Dr. Harold Koenig, que é Medicina, Religião e Saúde. Ele fala aqui o encontro da ciência e da espiritualidade. Então são pesquisas que eles trazem comprovando que a espiritualidade vem melhorando o índice de qualidade de vida, de saúde e bem-estar das pessoas. Então a espiritualidade está relacionada a um conjunto das nossas emoções, das nossas crenças, das nossas convicções não materiais, daquelas convicções transcendentais. E também estão ligadas a uma busca pessoal e individual de um propósito de vida, de uma transcendência. E tudo isso tem um reflexo na melhoria dos nossos relacionamentos com a família, com a sociedade, com o trabalho e também com o meio ambiente. Porque a partir do momento que nós começamos a nos espiritualizar, nós começamos a respeitar tudo o que existe, desde o reino mineral, vegetal, animal, hominal. Todos os reinos, eles são cada vez mais respeitados à medida em que nós vamos nos elevando espiritualmente. E, consequentemente, tem reflexos na melhoria dos nossos sofrimentos emocionais também. Judite Nóbrega postou aqui uma plaquinha com 10. Obrigado, Judite. E a Patrícia Pires Alvarenga escreveu aqui: é estranho pensar que possamos desenvolver apego a sofrimentos emocionais. Isso é disfuncional, pois nos prende a circunstâncias danosas e traz prejuízos para nós e para aqueles com os quais convivemos, não é mesmo? Isso mesmo. Muito obrigado pela sua reflexão, por compartilhar os seus pensamentos aqui, Patrícia. Muito obrigado. É isso mesmo, quando nós nos apegamos aos nossos sofrimentos emocionais, ele é realmente disfuncional. Ele não ajuda a nossa vida a fluir, né? Ela, pelo contrário, ela
prende a nossa vida, ela trava a nossa vida. Então, quanto mais apego nós temos aos nossos sofrimentos emocionais, mais presos nós ficamos a essa situação de sofrimento e mais tempo nós ficamos nesses sofrimentos. E realmente são circunstâncias danosas e trazem realmente prejuízos para nós e para todas as pessoas com quem nós convivemos. É verdade. Muito obrigado pela sua reflexão, por compartilhar aqui conosco. Patrícia, muito obrigado. Então vamos seguindo. Então, quanto mais espiritualizados nós vamos nos tornando, mais expandida se torna a nossa consciência. E mais evoluídos moralmente nós nos tornamos e mais nos preocupamos em servir ao todo e não apenas em servir apenas a nós mesmos. E nós só nos espiritualizamos e expandimos a nossa consciência quando nós tomamos ações e nos pomos a serviço do todo. Mas a maior dificuldade é entender e conhecer o que é o todo. Essa percepção do que é o todo começa a aparecer quando percebemos que nós não conseguimos ser felizes sozinhos. Uma vez eu ouvi uma pessoa contando uma situação que ele passou, que ele conseguiu chegar no nível de independência financeira. Então assim ele tinha um horário disponível para ele fazer o que ele queria. Aí ele pegou um dia e resolveu praticar stand-up. Stand-up é aquela prática esportiva que se faz com a prancha e com o remo. Mas ele foi fazer essa prática sozinho. E ele percebeu que não tinha graça fazer aquilo sozinho. Ele realmente estava fazendo algo que ele gostava, mas estava fazendo sozinho. Ele percebeu que não tinha graça nenhuma. Então, a partir do momento que nós percebemos que nós não conseguimos ser felizes sozinhos, nós começamos a ter uma ideia do que é o todo. E se formos além, se começarmos a perceber que se alguém é infeliz em outra parte do mundo, nós não conseguimos ser plenamente felizes. E esse é um nível de espiritualidade que nós atingimos com um pensamento mais coletivo, onde vamos deixando gradualmente o nosso lado egoísta. Porque às vezes nós pensamos assim, tem uma pessoa sofrendo em algum lugar do mundo, mas está bem longe de nós, não está nos afetando. Isso é o que nós achamos, mas na verdade uma pessoa que está sofrendo do outro lado do mundo nos afeta de alguma forma, porque todos nós estamos interligados uns aos outros. Todos nós estamos entrelaçados por essa energia. Então, quanto mais nós entendemos o que é esse todo, mais humanos nós nos tornamos, mais espiritualizados nós nos tornamos. Então, o entendimento do todo nos leva gradualmente a conquistar níveis cada vez maiores de harmonia interior. E nós vamos deixando também o amor possessivo para nós irmos em direção ao amor libertador, que é o verdadeiro amor. Que tudo isso ocorre em função do nosso maior nível de compreensão, de misericórdia e também de perdão. Então, o desenvolvimento da espiritualidade, que ocorre através da nossa expansão de consciência para além de nós mesmos, nos levando a uma visão mais coletiva, mais universalista, nos leva também a ter menos sofrimentos emocionais. Então vemos que, enquanto de um lado temos o desenvolvimento intelectual, desenvolvimento tecnológico nos direcionando para o consumismo exagerado, por outro lado também nós vemos pessoas realizando a renúncia, pessoas praticando a bondade para a coletividade. Ainda hoje de forma isolada, de forma anônima, mas vemos que são novos focos de luz que vão surgindo no globo terrestre, que estão auxiliando a minimizar o sofrimento das outras pessoas.
Só para complementar, isso me fez lembrar uma frase de Jesus, que ele disse assim: vós sois o sal da terra. Porque se nós vermos que temos vários focos de luz, seria como se tivesse vários pontos com um pouco de sal, com uma pitada de sal. Que uma pitada de sal é suficiente para dar o sabor para a comida, não é mesmo? Nós não precisamos de muito sal para dar sabor à comida. Da mesma forma também, esses vários focos de luz que estão distribuídos pelo globo terrestre vão iluminando os seus campos de ação. E assim nós vamos melhorando o mundo gradualmente. Então, com essas várias ações isoladas, várias ações de forma até anônima, vai ajudando a coletividade em volta. E gradualmente vários focos de luz vão aumentando no globo terrestre. E assim, gradualmente, o sofrimento emocional global também vai diminuindo. E assim é uma forma de nós começarmos a pensar de forma global, de entendermos o todo. Judite Nóbrega postou aqui um joinha. Obrigado, Judite. Zuma Aparecida escreveu: gostaria de um conselho seu, pois perdi meu filho e quase morri. Ele morreu de Covid e eu não consegui aceitar. Sinto muito também por essa perda, né? E realmente vai ter um momento em que você vai passar por esse período de luto. E é necessário passar por esse período de luto. Mas conforme o tempo vai passando, nós vamos tendo um entendimento cada vez maior dos porquês que isso acontece. Mas por isso que é importante nós termos um entendimento cada vez maior da questão espiritual. E espero que o conteúdo também da live ajude a você aceitar a perda do seu filho. A minha sugestão é que você acompanhe um pouquinho mais, porque lá pro finalzinho eu vou falar sobre isso também, ok? Mas obrigado pela sua colocação aqui, Zuma. Então todas essas colocações que vocês fazem, os comentários, as perguntas, elas ajudam a enriquecer o conteúdo da live também. Sou Eli Hipólito, respondendo a mensagem aqui da Zuma, escreveu aqui: que Deus conforte o teu coração. Contudo, pense que nesse plano tudo é passageiro. Cedo ou tarde, também nós iremos estar longe daqui. Jaqueline Moura postou um 10. Obrigado, Jaqueline. E a Patrícia Pires Alvarenga postou aqui: que tristeza esse relato de Zuma, meus sentimentos. Aprofundar e fortalecer a sua espiritualidade é um caminho seguro. É isso mesmo, Patrícia. O fortalecimento do lado espiritual é um caminho seguro para ajudar a compreender, ajudar a aceitar essas situações. Obrigado também pelo comentário, Patrícia. Jânia Souza escreveu: verdade, quanto mais crescemos espiritualmente, mais desapegamos das coisas materiais e damos menos importância aos problemas. Isso mesmo, Jânia. Então, quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais nós nos desapegamos às coisas materiais e mais nós desapegamos também aos sofrimentos emocionais causados por esses apegos às coisas materiais. Isso mesmo, muito obrigado pelo comentário, Jânia. Então vamos prosseguindo. Então talvez alguns dos sofrimentos que nós mais nos apegamos são aqueles causados por uma mágoa, um ressentimento, um remorso, uma culpa. E como ter desapego pelos nossos sofrimentos emocionais? Então, uma das dificuldades que nós temos é perdoar. Porque se nós perdoamos um amigo, nós estamos comprovando a nossa amizade com o amigo. Se nós perdoamos um inimigo, nós estamos mostrando para nós mesmos que estamos melhores do que antes. Se nós nos perdoamos, nós estamos nos renunciando da nossa versão anterior. Porque se nós estamos perdoando por algo que aconteceu no passado, naquela versão que nós éramos lá no passado. Então, quando nós nos perdoamos, nós estamos renunciando da nossa versão anterior. E aí nós estamos demonstrando que agora nós somos uma versão melhor de nós mesmos, uma versão melhor do que aquela versão que cometeu aquele erro.
Então assim nós aprendemos com a situação e conseguimos renunciar da nossa versão anterior. Em todos os casos, o perdão nos liberta, porque nos desapegamos também da forma como nós estávamos lidando com a situação. E normalmente, o desapego ao sofrimento emocional acontece somente após nós conseguirmos compreender outros pontos de vista, ou seja, outras formas de ver a situação, e que nos traz o entendimento e um novo significado para a nossa vida. Por exemplo, se nós dizemos que nunca nós nos perdoaremos, ou nunca perdoaremos a alguém, ou se dizemos que perdoamos, mas não queremos mais ver aquela pessoa na nossa frente, ou perdoamos, mas gostamos quando aquela pessoa se dá mal, ainda não aconteceu o verdadeiro perdão, porque continuamos presos a outra pessoa, ou seja, continuamos apegados a outra pessoa. E quando perdoamos, nós nos libertamos da outra pessoa. E agora eu vou contar uma parábola que eu li uma vez, onde tinha o mestre e o discípulo que estavam fazendo uma viagem a pé pela estrada. E no caminho viram um rio e uma moça querendo atravessar o rio. Só que ela estava bem vestida, era uma linda moça, estava bem vestida, ela não queria molhar o vestido. Então o mestre, ele perguntou se poderia pegar a moça no colo e levar até o outro lado do rio. E assim ele fez. Pegou a moça e carregou no colo até o outro lado do rio, e a moça não se molhou com a água do rio. E assim a moça ficou do outro lado do rio e os dois seguiram caminhando, o mestre e o discípulo. E o discípulo se perguntando, bastante reflexivo, né? Ele ficava se perguntando, mas isso não é certo, né? E aí o mestre percebeu as reflexões que ele estava fazendo naquele momento e perguntou: por que você está tão reflexivo? Não, mestre, é que o senhor diz que nós não devemos tocar numa mulher, mas o que o senhor acabou de fazer agora lá, pegando a moça no colo e levando até o outro lado do rio, não foi tocar numa mulher? Poxa, meu discípulo, você não entendeu a mensagem. Eu peguei aquela moça e deixei do outro lado do rio, e você está carregando aquela moça até agora. Então muitas vezes nós ficamos apegados a certas coisas e ficamos carregando por longo tempo na nossa vida. Então, por isso, a necessidade de nós aprendermos a desapegar dos nossos sofrimentos emocionais. E o caminho para o desapego dos nossos sofrimentos emocionais é o conhecimento, é o autoconhecimento, que nos permite conquistar mais ferramentas, mais recursos. Senão nós vamos continuar tentando resolver os problemas novos com as mesmas ferramentas e os mesmos recursos, o que nos tende a nos manter no mesmo sofrimento emocional. Por exemplo, quando eu preciso trocar uma lâmpada queimada na luminária de teto para poder iluminar melhor o ambiente, se eu ficar apenas olhando para a lâmpada queimada, reclamando que ela está queimada, e ficar reclamando, pensando assim, poxa, mas ela tinha que queimar justo agora? Bom, queimou porque acabou o tempo de vida útil dela, né? Então, se eu ficar pensando, poxa, tinha que queimar justo agora, ou ficar reclamando que ela queimou, eu vou ficar apegado ao sofrimento, porque eu estou envolvendo apenas a minha emoção. Mas eu posso ir em busca de ferramentas ou recursos, e para isso eu preciso dar espaço para pensar, espaço para refletir, para raciocinar e usar minha consciência. Assim eu consigo me desapegar do problema para ir em busca da solução. Porque simplesmente ficar olhando para a lâmpada queimada e reclamar que ela está queimada não vai resolver a situação. E quando eu paro para pensar, eu me lembro que eu tenho uma escada guardada atrás da porta. Então eu pego uma lâmpada nova,
E com o uso desse recurso, ou seja, da escada, eu troco a lâmpada. Assim que a lâmpada é trocada, eu tenho luminosidade de novo no ambiente. E a sensação que fica depois disso é de alívio e de desafio superado. Então, os apegos aos nossos sofrimentos emocionais são similares, lembrando que os nossos sofrimentos emocionais foram causados por nós mesmos. Será que nós não fomos a primeira pessoa que provocamos a primeira desavença? Será que nenhuma palavra ofensiva não escapou da nossa boca? Será que nós fomos moderados na nossa fala, nas nossas ações? Então, se começarmos a refletir assim, nós vamos começar a conhecer a nós mesmos. Conhecer a nós mesmos como seres multidimensionais, de acordo com o protocolo de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde. E também nós podemos começar a compreender que nós somos seres multiexistenciais, ou seja, tivemos várias reencarnações e vamos ter várias reencarnações também pela frente, de acordo com as evidências científicas de experiência de quase morte e de terapia de regressão de memória a vidas passadas. Então existem pesquisas científicas evidenciando a reencarnação, que a reencarnação não é um dogma filosófico nem um dogma religioso. Ele é uma lei natural, já evidenciado pela ciência. Então, como os nossos sofrimentos emocionais foram causados por nós mesmos, nós também temos como conseguir os recursos para superar esses sofrimentos. Mas para que esses recursos possam estar disponíveis para nós, nós precisamos parar para pensar, parar para refletir, para raciocinar, como no exemplo ali da escada que eu precisei buscar para trocar a lâmpada queimada. E quando nos apegamos a um sofrimento emocional, nós estamos analisando apenas um pequeno fragmento da realidade. Mas quando nós buscamos por uma causa mais profunda, tendo uma visão mais ampla, nós vamos conseguir compreender o todo. E essa compreensão nos traz o sentido de tudo o que está acontecendo na nossa vida. E esse sentido das coisas faz com que os nossos sofrimentos emocionais se diluam. E Soeli Hipólito escreveu: e para não incorrer ao risco da falta de luminosidade, deve-se ter uma lâmpada nova guardada. Exatamente, Soeli. É importante ter uma lâmpada nova guardada. Então eu tenho algumas lâmpadas novas guardadas para evitar que eu fique no escuro, né? Que a iluminação é necessária também nos dias de hoje, para que nós possamos realizar as nossas atividades, né? Muito obrigado pelo comentário, Sueli. A Elizabeth Nasser escreveu aqui: boa noite. Muito obrigado, Beth. Obrigado por estar aqui. Muito bacana você estar aqui. A Beth que vem acompanhando já os meus vídeos, né? Agora conseguiu entrar aqui online. Obrigado, Beth. Um abraço para você, um beijo para você, para o Fernando também. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Então, vamos lá. Então, para nós podermos ter o desapego, é importante que tenhamos vontade em querer sair do sofrimento emocional. E principalmente fazer um movimento para nós tomarmos ações em busca da solução. Porque se tivermos má vontade, nós tendemos à inércia de nós continuarmos no mesmo lugar, que nos leva à estagnação. E a situação de sofrimento vai continuar, ou seja, o que nós chamamos de mal vai continuar presente na nossa vida. E o mal nos leva à ociosidade, e a ociosidade produz discórdia. E a discórdia ocorre devido ao nosso orgulho em nós não querermos mudar, não queremos nos autoconhecer de forma profunda.
Às vezes falamos assim, eu me conheço, eu sou preguiçoso, eu sou preguiçosa, eu não vou conseguir fazer isso. Então essa forma de pensar, no fundo, está nos mostrando que nós não queremos nos conhecer de forma profunda, e sim apenas superficialmente. Isto é, não queremos mudar. Ficamos esperando que as coisas mudem à nossa volta, mas isso não acontece. Pelo contrário, as coisas são intensificadas para que nós possamos sair da nossa zona de conforto. Então o sofrimento tende a aumentar. Eu me lembrei também de uma frase de Henry Ford, que ele disse assim: se você diz que pode ou diz que não pode, de qualquer forma, você está certo. Então é uma forma de nós pensarmos, de nós refletirmos, né? Se nós podemos ou não podemos realizar algo. Então, quando nós não temos vontade, a indisciplina vai crescendo na nossa vida, onde nós começamos a colocar desculpas para não fazer mudanças na nossa vida. E todos os dias começam a se repetir de forma muito parecida na nossa vida, dia após dia, semana após semana, ano após ano, sempre com os mesmos sofrimentos emocionais, com as mesmas reclamações, com os mesmos problemas. E a indisciplina nos leva a ficar mais insensíveis às coisas que ocorrem à nossa volta e também mais insensíveis com relação às pessoas que nos cercam. E a insensibilidade dificulta o nosso crescimento espiritual. E se refletirmos em tudo isso, nós vemos que tudo isso teve início lá com a nossa má vontade. A nossa má vontade foi desencadeando uma série de coisas que foi dificultando o nosso crescimento espiritual. Mas também, por outro lado, nós só vamos conseguir impulsionar a nossa vontade se nós tivermos uma luz no final do túnel, para nós não fazermos um esforço em vão. E para nós conseguirmos ver além do que nós estamos vendo atualmente, nós precisamos nos elevar em consciência. E para nós nos elevarmos em consciência, precisamos do conhecimento e do autoconhecimento. Senão, naquele nível que nós estivermos, nós vamos continuar vendo a mesma paisagem, naquela mesma altitude, sem as perspectivas, onde ficamos estagnados no nosso sofrimento emocional. Mas quando nós nos elevamos em consciência através do conhecimento e do autoconhecimento, nós começamos a ver outras paisagens à nossa volta. Então, para que nós possamos buscar por mais conhecimentos, nós precisamos nos desapegar dos conhecimentos e das crenças que nós temos hoje. E esse desapego vai permitir que conheçamos novos campos, respiremos novos ares e tenhamos visibilidade de novas possibilidades. E esse desapego às nossas crenças limitantes, desapego aos conhecimentos limitados, nos permite alçar voos cada vez mais alto, recebendo mais luz na nossa jornada de vida, que nos mostram mais caminhos e soluções para que assim consigamos superar os nossos sofrimentos emocionais. E o Sérgio Cunha escreveu que eu ainda sou muito apegado, principalmente com pessoas que convivi aqui na Terra e já partiram. Às vezes me pego com uma tristeza por sentir saudades dela. Qual o conselho que você me daria? A questão da saudade é bastante interessante. Ela é importante que nós tenhamos saudades das pessoas queridas que já se foram. Mas o importante também é nós não deixarmos nos cair em desespero, né? Lembrar que as pessoas que já partiram terminaram a missão dela aqui na Terra e voltaram para o verdadeiro lar, voltaram a reencontrar com os entes queridos que estavam esperando lá do outro lado. Não é assim quando acontece uma viagem, quando uma pessoa querida vai viajar de uma localidade para outra, nós vamos nos despedir de uma pessoa que mora em uma cidade distante,
no aeroporto, na rodoviária, ou mesmo através do carro, a viagem através de carro, no momento da despedida, nós estamos nos despedindo dela, mas em algum outro momento nós vamos voltar a nos reencontrar com essas pessoas, porque nós somos seres multiexistenciais, temos várias reencarnações, então nós vamos em algum momento também terminar nossa missão aqui na Terra e vamos partir para o encontro das pessoas queridas que foram antes de nós. Que nós temos passagem de vinda, mas nós não temos a data da nossa passagem de volta. Deus tem essa data da nossa passagem de volta, mas nós não temos. Então vale a pena nós fazermos o melhor que nós pudermos enquanto estivermos cumprindo a nossa missão aqui na Terra, para deixarmos a nossa marca, deixarmos a nossa passagem aqui na Terra. Então assim, eu espero que algo tenha feito algum sentido para você, para poder aliviar essa tristeza. A saudade é bastante interessante, mas não precisa sentir tristeza. Você pode lembrar dos momentos felizes que vocês passaram juntos, das oportunidades que vocês tiveram de conviver juntos, dos momentos alegres que vocês tiveram, né? Então é importante lembrar esses momentos, e isso vai trazer boas lembranças e vai aliviar esse sentimento de tristeza também. Então espero ter conseguido ajudar, Sérgio. Senão a gente vai conversando aqui. Basta você escrever aqui no chat que eu vou lendo todas as mensagens, ok? Mesmo depois que terminar a live, eu continuo lendo as mensagens, ou desta live ou de qualquer outra postagem. E eu respondo a todas. Obrigado pelo comentário, Sérgio. A Patrícia Pires Alvarenga escreveu: que bênção essa live de hoje. Gratidão, Hugo. Muito obrigado, Patrícia. Gratidão a você também por participar, estar assistindo aqui, por compartilhar seus pensamentos, suas reflexões. Muito obrigado, Patrícia. A Elizabeth Nasser. Beth, obrigado pelo seu comentário. Escreveu aqui: muita sensibilidade nas suas palavras. Muito obrigado, Beth. Obrigado pelo carinho também. Que possamos aceitar as dificuldades como sendo as nossas mestras, aquelas dificuldades que nos fazem sofrer, né? Porque sem os obstáculos, nós não conseguiríamos medir as nossas capacidades, os nossos potenciais de trabalho, e também nós não conseguiríamos dimensionar o tamanho da nossa fé. As lições que nós aprendemos através do nosso próprio suor, através das nossas próprias dores, são muito preciosas. Mas na nossa jornada, o que nós estamos acostumados a vivenciar são aqueles momentos em que nós somos testados, momentos em que nós somos colocados à prova, onde nós esquecemos as esperanças que nós tínhamos. Acabamos nos desequilibrando emocionalmente, caímos em lágrimas, nos revoltamos, começamos a fazer exigências, e vamos formando um ambiente de sombra à nossa volta. Mas de que forma nós podemos ter uma melhor compreensão da vida, das dificuldades e ter desapego aos nossos sofrimentos emocionais? Então eu vou colocar alguns exemplos aqui. Então essas provas podem vir, por exemplo, em forma de enfermidade. Então essa enfermidade pode estar vindo talvez para ensinar cada um de nós a prestarmos mais atenção na nossa saúde física e na nossa saúde mental. Porque não é assim que acontece. Nós só percebemos que temos um estômago quando o estômago começa a doer. E assim nós começamos a tomar mais cuidado com o nosso estômago. Não é assim? Então a enfermidade também ela vem para nos ensinar algo, para que nós possamos prestar mais atenção na nossa saúde física e também na nossa saúde espiritual. As provas também podem vir em forma de incompreensão das outras pessoas, que vem nos ensinar a necessidade de reajuste na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir. Então a incompreensão vem nos ensinar algo para que nós possamos compreender aquela outra pessoa que não nos compreende.
E a vida, às vezes, nos coloca em uma posição que nós nos sentimos isolados, para que nós possamos aprender a buscar, no silêncio desse isolamento, o caminho para o encontro interior, do autoconhecimento, para que possamos expandir o nosso nível de consciência. E pode ocorrer também aquelas situações de que nós nos sentimos abandonados por pessoas queridas. E talvez a vida esteja querendo nos ensinar a nós nos ligarmos a Deus. Que às vezes, quando uma pessoa querida ela se vai, nós às vezes nos sentimos abandonados. Então é um momento que a vida talvez esteja querendo nos mostrar o caminho de nós nos ligarmos a Deus. E quando nós nos ligamos a Deus, nós nos tornamos maioria. E nós não sentimos mais abandonados. Nós nos sentimos mais órfãos, porque todos nós temos um Pai, o Pai maior. E cabe aqui também fazer aquele comentário respondendo à questão da Zulma, né, que perdeu o filho. Então, quando nós perdemos um ente muito querido, é importante também nós prestarmos atenção e focarmos não na perda, mas sim naqueles momentos em que nós passamos juntos, nas oportunidades, nas alegrias que o filho nos trouxe. Cada vez mais, quando nós começarmos a trazer aquelas lembranças positivas das oportunidades que Deus deu para que nós tivéssemos para passar um tempo com aquele ente querido, nós vamos cada vez mais aliviando esse nosso sofrimento emocional. E lembrando também que Deus nunca erra. E quando um filho parte antes de nós, nós podemos lembrar que nada acontece por acaso. Então, se Deus permitiu que ele se fosse antes, é que acabou a missão dele aqui na Terra. Ele tinha algo a ensinar e muito provavelmente deve ter deixado muitos ensinamentos. Então, se nós pararmos para refletir sobre quantos ensinamentos nós tivemos na convivência com essas pessoas, com os entes queridos que foram antes de nós, nós podemos começar a ter cada vez mais gratidão à vida e gratidão a Deus. Começamos a compreender cada vez mais o motivo daquela pessoa querida estar fazendo parte da nossa vida. Porque cada vez que nós lembramos daquela pessoa e fazemos algo que a pessoa se sinta feliz, nós estamos deixando a pessoa viva na nossa memória. Então nós podemos lembrar da seguinte forma: como aquela pessoa muito querida gostaria de nos ver, felizes ou tristes. Então, dessa forma, quanto mais nós tivermos boas lembranças da pessoa e nós nos colocarmos num momento de ter lembranças positivas, lembranças agradáveis, isso vai ajudar também a pessoa que se foi antes, no caso, o seu filho. E ele vai se sentir mais confortado, sentindo que você também está bem aqui, mesmo sem ele. Então ele não vai estar fisicamente com você, mas vai estar em pensamento. E muito provavelmente também vocês vão poder se encontrar em algum sonho. Então, espero ter podido ajudar você também, Zulma. Obrigado pelo seu comentário. E também os meus sentimentos, e que ele possa receber muitas boas energias de todos nós que estamos aqui na live, todos nós que estamos acompanhando este vídeo. Então, que boas energias possam chegar, que muita luz possa chegar a ele e a todos vocês também. Mas vai ter um momento também que você vai passar por um período de luto, e isso é necessário também, ok? Então procure buscar mais vídeos, mais conhecimentos e mais informações sobre isso. Inclusive, eu postei um vídeo intitulado Perda de Entes Queridos. Vale a pena ir buscar na minha página no Facebook, se não,
pode buscar na minha página, no meu canal no YouTube. Eu não sei qual que é o mais fácil para você. Então talvez ajude a aliviar um pouco o seu sofrimento. Eu espero ter podido te ajudar, Zuma. Acho que eu já tinha lido esse comentário aqui da Patrícia, né? É verdade, grandes ensinamentos. É importante a gente se conhecer bem e termos a responsabilidade de querer mudar, superar as nossas limitações. É isso mesmo. Essa responsabilidade é individual, né? Cabe a cada um de nós. Nós não podemos transferir essa responsabilidade para outra pessoa. Que uma outra pessoa não vai conseguir crescer por nós. Ela vai conseguir crescer por ela mesma. Para que nós possamos crescer, a responsabilidade cabe a cada um de nós, né? Isso mesmo, e superar as nossas próprias limitações. E vamos começar a superar as nossas próprias limitações cada vez que nós somos colocados em prova, colocados à prova, colocados a um teste, porque aí nós começamos a descobrir os nossos potenciais interiores. Então, obrigado também pelo comentário, Patrícia. Alessandra Sarmento Meirelles escreveu aqui: sou fã dos japoneses. Muito obrigado, Alessandra. O Sérgio Cunha escreveu aqui: muito obrigado. Muito obrigado a você, Sérgio. O Sérgio Cunha escreveu aqui: me ajudou muito. Obrigado, Sérgio. Fico feliz que tenha conseguido ajudar você. Muito obrigado. Então, aquelas situações em que nós perdemos o encanto por uma falsa ou por uma enganosa satisfação que nós tínhamos pelos nossos desejos, são oportunidades de aprendizado também que a vida está nos oferecendo para nós buscarmos por ideais mais elevados, mais transcendentais, com pensamentos na coletividade. Então, em qualquer lugar onde nós estivermos, em qualquer situação, procuremos não ficar apegados aos nossos sofrimentos emocionais que as situações estão nos causando. Procuremos buscar pelos aprendizados, pelos benefícios em favor do nosso crescimento espiritual. E também que possamos ter gratidão pelas dificuldades que aparecem no nosso caminho, de forma a nos tornar pessoas melhores, nos transformando interiormente para melhor, para que possamos ajudar a transformar o mundo em um mundo melhor, a partir de nós. E lembremos que os grandes mestres da humanidade não escolheram o caminho do menor esforço, porque o menor esforço nos leva a menores aprendizados. E quanto maiores forem os nossos esforços voltados para o bem, que nós empreendemos na nossa jornada de vida, maiores e melhores vão ser os efeitos também. E esses efeitos, resultantes dos nossos esforços no bem, vão aliviando os nossos sofrimentos emocionais. O Sérgio Cunha escreveu aqui: gratidão. Gratidão a você, Sérgio. A Alessandra Sarmento Meirelles também escreveu: gratidão. E minha mãe escreveu aqui: boa noite, Hugo. Maravilhoso conteúdo de reflexão. Parabéns por mais um ensinamento. Que possamos... Postou as mãozinhas, né, de gratidão. Postou a outra mãozinha. Tamo junto. Bateu palmas, tem os corações. E escreveu aqui: que possamos ter uma semana santa maravilhosa e que Deus nos abençoe com muita paz, luz e amor para todos nós. Gratidão sempre. Boa noite a todos. Muito obrigado, mãe. Obrigado pelas palavras. Boa noite para a mãe também. Uma ótima semana abençoada também para a mãe. Muito obrigado por estar aqui. E a Tereza Ramos escreveu: Zuma, querida amiga, Deus conforte o coração de vocês. Siga os conselhos do Hugo. Deus cuida de você. Ele não dorme. Fique em paz. Então, muito obrigado pelas mensagens de solidariedade que vocês estão postando aqui. Então, obrigado, Tereza. A minha mãe postou aqui as mãozinhas. Obrigado, mãe. A Elizabeth Ota escreveu: gratidão, Hugo, ensinamentos maravilhosos. E postou as mãozinhas. Gratidão a você, Elizabeth. Hélia Barros também postou as mãozinhas. Gratidão a você também, Hélia. Então, assim, eu espero que durante o tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida, algo que tenha feito sentido na sua vida, que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional. Escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito,
para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou se teve algo que te chamou mais a sua atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal caso você ainda não tenha se inscrito. E ative o sininho para você ficar sabendo cada vez que eu fizer uma nova postagem. Então, gratidão a você, gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. E espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. Sempre com um novo conteúdo. Espero te ver em todas essas lives. Então, muito obrigado por você estar aqui. Então, muito obrigado pelas curtidas, pelos corações aqui também no Instagram. Olha, a Beth bateu palmas. Obrigado, Beth. Obrigado pelo carinho. Muito bacana você estar aqui. Elia Baus também postou as mãozinhas de gratidão. Obrigado, Elia. Jânia Souza escreveu aqui, gratidão. Deus abençoe a sua semana. Gratidão a você, Jânia. Deus abençoe a sua semana e a semana de todos também. E a Patrícia Pires Alvarenga escreveu, foi muito especial, muito obrigado por poder participar. Boa noite a todos aqui. Muito obrigado, Patrícia. Gratidão a você também. Sou eu que agradeço por vocês estarem me acompanhando aqui na live, né? Então, produz uma energia muito boa, ligando a todos nós, né? Muito obrigado. Conceição Dort também postou o coração e as palmas. Obrigado, Conceição. Judite Nóbrega escreveu aqui, gratidão, gratidão, Hugo, e a todos. Muito obrigado, Judite. Gratidão a você também. E gratidão a todos, né? Então, de novo, muito obrigado por você estar aqui me acompanhando até o finalzinho da live. Gratidão a todos vocês. Então, quero aproveitar e te desejar uma boa noite de sono, uma noite reconfortante, revigorante, que possamos despertar amanhã já fortalecidos, energizados, e que essa noite possa se replicar durante as outras noites da semana também. Quero aproveitar e desejar a todos uma excelente semana abençoada, como diz a minha mãe. Então, muito obrigado por você estar aqui. Espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Então, a minha próxima live é segunda-feira que vem, 19h19. E todo dia, às 7 horas da manhã, eu posto um vídeo bastante curto no Facebook e no YouTube, com reflexões para que nós possamos refletir durante o dia, durante a semana, durante a vida. A Elizabeth Ota postou as mãozinhas de gratidão e bateu palmas. Muito obrigado, Elizabeth. E a Neuza Pandolfo escreveu aqui, boa noite a todos. Isso mesmo, boa noite a todos, né, Neuza? Muito obrigado. Neuza Pandolfo escreveu, boa reflexão. Muito obrigado, Neuza. Então, de novo, agradecer a vocês por estarem aqui e desejar a todos uma boa noite. Então, muito obrigado a vocês. Boa noite e até a próxima.